Eu te saúdo com a paz do Senhor. Jovem, você tem vontade de se casar? Pode parecer uma pergunta retórica, mas não é tão retórica assim. Por quê? Porque há pessoas que não querem se casar. E nesse sentido, é possível viver uma vida cristã em santidade com o Senhor sem se casar? Sim, é possível. E nesse caso, a pessoa pode optar por não casar? Sim, pode. Por quê? Porque o casamento não é obrigatório. E se falando em casamento obrigatório, que não é o caso, vou te dar dois exemplos. Jesus não se casou. Jesus veio para cumprir a lei. Por que ele não se casou? Porque casar não faz parte da lei, portanto não é obrigatório. E um outro caso curioso é que o profeta Jeremias também não se casou, além de eunucos. Eunucos também não se casam. E deixa eu te fazer uma pergunta bem peculiar. Deus não une pessoas, une propósitos. Você acha isso falso ou verdadeiro? Vou te falar a respeito deste negócio. Esta é a lição número 7 da classe de jovens, a realidade bíblica do casamento. Para esta aula, os hinos sugeridos são os 150, 195 e 201. E eu já vou começar a aula de hoje trazendo para você uma grande polêmica que está aqui no texto principal. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Marcos capítulo 10, versículo 9. Por que esse negócio aqui é polêmico? Porque quando a Bíblia fala isso, ela não fala no sentido de mandamento. Isso não é um mandamento, é uma ordem. E ordem pode ser ou pode não ser cumprida. O que Jesus estava falando aqui nesse caso é que ele estava dando não um mandamento, mas uma ordem. Foi a ordenança de Deus, é assim, mas nem todo mundo vai entrar nessa ordenança. Portanto, quando entra na questão do casamento, existem algumas situações em que a separação é permitida. Ora, se o que Deus ajuntou não separe o homem, então isso significa dizer que a mulher, em qualquer situação, ela é obrigada a ficar casada até a morte, o que não é o caso. Eu vou te mostrar na lição de hoje sobre este negócio. Eu sei que parece ser complicado, é complexo, é até contraditório, aparentemente, mas eu vou te mostrar à luz da Bíblia. Vamos falar sobre divórcio. A propósito, falando de divórcio, o divórcio é permitido em casos de adultério? Tem certeza? Fica aqui comigo que você pode se surpreender com a resposta. Resumo da lição: o casamento é uma bênção planejada por Deus para um homem e para a mulher. Os objetivos desta aula é mostrar o que é o casamento dentro de uma perspectiva bíblica, saber como deve ser o tratamento entre o casal, ressaltar algumas questões importantes no casamento. Essa questão de casamento, eu já mencionei aqui certa vez, algumas vezes na verdade. Eu tive uma aluna que ela não tem vontade de se casar. E eu acho isso muito curioso, porque geralmente o casamento tem sempre a tendência da parte feminina sempre sonhar com o casamento, dia da noiva, aquela coisa toda. Ela não. Ela não tem vontade de se casar. E vou aqui reiterar que sim, ela pode viver assim a vida inteira sem se casar, e você também. Mas tem uma questãozinha aí básica que eu vou te falar no decorrer da aula de hoje. E também te falar a respeito da questão da separação. Introdução. Mas esse modelo divino vem sendo ameaçado por uma série de opções modernas que renegam a união pretendida por Deus, tirando a sua sacralidade e banalizando o projeto divino. O casamento, ele é uma bênção para o casal que foi dada por Deus. Entretanto, na sociedade que vivemos, no mundo geral, o mundo inteiro, não é só o Brasil, é o mundo inteiro, está banalizando a questão do casamento e principalmente a santidade que envolve o casamento. O casamento não é somente duas pessoas se casarem e depois tudo é permitido. Não é bem assim o negócio. Existem algumas questões, existem algumas restrições sobre a questão do casamento. Mas, de modo geral,
Hoje, qualquer coisa pode ser tratada como casamento. A questão da palavra em si, casamento é algo como encaixe, né? Como um quebra-cabeça. Quando que uma peça se junta a outra peça, significa que aquela peça se casou com a outra peça. Ou seja, existe um encaixe. E essa é a dinâmica do casamento. O homem se encaixa na mulher e a mulher se encaixa no homem perfeitamente. Entretanto, a sociedade hoje quer a todo custo colocar situações adversas, como por exemplo a questão da homossexualidade, casando homem com homem e mulher com mulher. Isto não tem respaldo bíblico, a Bíblia não orienta assim, inclusive isso na verdade é uma afronta à santidade do Senhor. Portanto, quando um homem se casa com outro homem e uma mulher se casa com uma outra mulher, pode até ser um casamento para a sociedade e até para a lei. Mas para Deus, na verdade, não é um casamento. Por quê? Porque aqui fere a questão da santidade, da pureza do casamento. Então, veja, isso aqui é só para citar um exemplo, né? Mas, de modo geral, vamos ver nessa lição que existem algumas questões pelas quais as pessoas estão banalizando o casamento. E, infelizmente, algumas pessoas cristãs também estão fazendo da mesma forma. Mas nós, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, sabemos da questão do casamento, o que envolve a questão do casamento. O que é o casamento? Uma definição. O casamento pode ser definido como a união entre um homem e uma mulher que decidem formar uma família, apoiando-se mutuamente, demonstrando amor e respeito um pelo outro, por meio de um acordo perante Deus e a sociedade. Em primeiro lugar, temos que ver dois pontos específicos do casamento. O primeiro, que é somente entre um homem e uma mulher e um homem. Não existe casamento fora deste negócio. Então temos aqui o primeiro pilar do casamento, que é o homem se casando com uma mulher. E qual é o segundo pilar? O segundo pilar é que esse casamento só pode ser um homem com uma mulher e não um homem com duas ou mais mulheres, ou invertido, uma mulher com dois ou mais homens. Não existe isso. Então, aqui existe um grande pilar da questão do casamento. E por que eu não estou falando do terceiro pilar, que é a santidade? Pelo seguinte, porque nem todo mundo no mundo, claro, não é cristão. Então, não é todo mundo que vai entrar na questão da santidade, de ver uma vida de santidade ao Senhor. Por quê? Porque eles não são santos, não são separados, não são salvos na pessoa de Cristo. Mas todo casamento, sendo cristão ou não, ele só pode ser entre um homem e uma mulher. Deus e o casamento. Aparentemente, os homens estavam se divorciando de suas esposas e se casando com mulheres mais novas, e isso foi abominação diante do Senhor. Não adianta uma pessoa casada ser desleal com seu cônjuge e tentar se achegar a Deus, seguindo os protocolos do culto, como se isso fosse lhe garantir a bênção divina. Trocar, é claro, trocar algo velho por algo novo, um celular velho por um novo, é um bom negócio, é bom, claro que é bom. Ou outras coisas, né? No casamento não funciona dessa maneira, mas era assim que estava acontecendo na época de Malaquias. Os homens estavam trocando suas mulheres por pessoas mais novas, por mulheres mais novas, que hoje o povo chama de novinha, né? Os jovens têm essa mania de novinha. Então, aqui existe uma questão errada. De maneira nenhuma, um homem pode se casar com uma outra mulher, se divorciar pela questão de que a minha esposa está velha, vou trocar por uma mais nova. Não, ela não é um carro. Ela não é uma mercadoria que se troca por uma mais nova. Então isso aqui é uma questão completamente antibíblica. Se você escolheu a sua mulher, viva com ela até o fim de sua vida, dentro dos propósitos que já eu vou te falar. Uma outra questão também que as pessoas se iludem muito, principalmente aqui a questão dos homens, é que se ele fizer todos os protocolos do culto, fazer tudo direitinho, orar ao Senhor, e aquela coisa de ir para a escola bíblica dominical aos domingos, ir para os cultos de doutrina, os cultos públicos, dar assistência, cantar os hinos, fazer tudo direitinho, mas na verdade está fazendo algo errado com a esposa,
ele não está recebendo a bênção do Senhor. E eu vou te falar algo mais para frente que você vai ver que isso é bem pesado para a questão do homem. É bem pesado. E aqui na questão que eu te falei sobre a questão de separação, aqui tem um primeiro ponto de separação, que é permitido. Quando Malaquias 2,16, quando existe violência no casamento. Quando existe violência, o Senhor detesta, o Senhor odeia a violência. Então, se uma mulher está num casamento e ela está sendo agredida pelo seu esposo, então nesse caso ela pode se separar. Ela não deve se casar de novo, mas ela pode se separar deste traste, né? Que isso é um traste, isso não é um homem, isso é um traste. Isso aqui é uma grande questão. Então muitas vezes as pessoas, os homens, né, principalmente obreiros, que às vezes espancam mesmo as mulheres em casa, mas no culto, na igreja, é uma bênção. Inclusive, é possível que você já tenha conhecido algum ou sabe de algum. Infelizmente, temos na igreja pessoas dessa natureza. E isso não é bíblico. Deus não está neste negócio. A bênção de Deus para aqueles que se casam. A palavra de Deus fala que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Esse foi um sinal da bênção de Deus para o primeiro casal, ou seja, poder manter a perpetuação da família por meio de descendentes. Aqui já responde uma outra questão, sobre a questão de homem não poder casar com homem e mulher não poder se casar com mulher. Por quê? Porque não existe perpetuação da espécie. Porque homem com homem não gera filhos, mulher com mulher não gera filhos. O que gera filho é homem com mulher. Então a bênção do Senhor já chega nessa questão de ter filho. Olha que bênção ter filho. É possível que você conheça alguma pessoa, principalmente as mulheres, né? De modo geral, as mulheres têm sempre esse sonho de ser mãe. Existem alguns casos que não. Isso é natural. Essa jovem, por exemplo, que era minha ex-aluna, ela, claro, ela não tem vontade de se casar e também não tem vontade de ter filhos. É algo, eu de vez em quando menciono, porque eu acho assim muito diferente. É muito diferente. Geralmente a mulher quer se casar e quer ter filho. Ela não quer ter nem filho e também não quer se casar. E mais uma vez aqui eu vou reiterar que é possível desde que anda com uma vida em santidade. Se não há pecado na questão carnal, se ela não deseja um homem ou um homem vive sem desejar uma mulher, ou como a Bíblia diz, né, não toque em uma mulher, então ele pode se manter aí solteiro para o resto da vida. Não há nenhum problema nisso. Mas veja que o casamento traz essa questão do filho, né? De modo geral, quem é que não quer ser pai, não quer ser uma mãe, né? É uma grande bênção do Senhor e a Bíblia diz que os filhos é herança do Senhor. Então veja, você é herança do Senhor. Olha que coisa interessante, né? O tratamento entre o casal, a aliança diante do altar, o trato com a esposa, o amor. O padrão de Deus para que um homem aprenda a amar sua esposa é o amor de Jesus pela igreja, e não menos do que isso. Bom, eu já vou falar sobre a questão da submissão, mas eu já vou aqui entrar num ponto, que é o seguinte. Quando o homem ama a mulher e ela percebe que ele ama, e é aqui interessante que o homem, quando ele demonstra, né, na questão do amor, ele não é muito de falar, se declarar para a mulher que ama. Ele não é muito, o homem geralmente não, eu amo você toda hora, toda vida ele fala isso, não. Geralmente o homem ele mostra que ama com atitudes. Que atitudes são essas? Ele que protege a mulher, ele cuida dela. Se bem que a questão do cuidar é mais assim, né? O homem protege e a mulher cuida. A ideia é essa. Vou te dar um exemplo. O homem tem uma mulher e alguém vem para agredir essa mulher. Ele, para defender a mulher, ele faz o quê? Ele vai proteger e vai brigar com este homem para que este homem não agrida a sua mulher, certo? Mas imagina que esse homem, esse que é casado, leve aí uns belos de uns papos e fique todo machucado. Ele protegeu a mulher, mas agora a mulher vai fazer o quê? Exatamente isso, vai cuidar dele, vai cuidar das feridas dele. Então a questão de homem e mulher é assim, o homem protege e a mulher cuida. Então veja aqui nessa questão do meu pai, do amor,
O homem, quando ele ama a mulher e a mulher observa que realmente esse homem a ama, porque ele a protege, porque ele trabalha e sustenta a sua mulher, ele dá tudo que essa mulher quer, ele dá todo o conforto que ela necessita. Então, para ela ser submissa a este homem é extremamente simples, é espontâneo, é natural. Você que é uma menina, de repente, professora da Escola Bíblica Dominical e você é casada, se eu estiver errado, deixa aqui no comentário que eu estou errado. Não tem problema nenhum, diga que eu estou errado. Geralmente a mulher, quando ela se sente amada, ela se sente submissa automaticamente. Então o homem, ele tem que demonstrar amor por sua esposa e não ser autoritário com ela. Para a questão de querer que ela o obedeça, a mulher só vai obedecer se ela se sentir amada. A honra. O esposo deve honrar a sua esposa, pois ela é participante com ele da vida eterna. Tal verdade revela o quanto as esposas devem ser honradas, respeitadas e ajudadas. E aqui existe uma questão muito crucial sobre a questão da honra, que é o quê? Respeitar a esposa. Como é respeitar a esposa? É não, por exemplo, existem algumas questões que é complexa de falar, mas de modo geral, a questão do respeito é não fazer algo com ela que faça com que ela passe uma vergonha, por exemplo. Isso é desrespeitoso, fazer com que a esposa passe uma vergonha em público, por exemplo, uma situação constrangedora. Isso é uma falta de respeito. Então, o homem ele precisa respeitar a sua esposa e também ajudá-la. E sim, a mulher ela precisa de muita ajuda. Por quê? Porque tem muita coisa que a mulher não consegue fazer. Então o homem está ali para quê? Para ajudar. Da mesma forma que ele ajuda, que ela ajuda ele também precisa ajudar a sua esposa. A proteção. Cabe ao homem defender sua esposa e prover o que for necessário para que ela se sinta protegida. Essa proteção deve ser física, emocional e espiritual. Aqui vai entrar naquilo que eu falei sobre a questão da proteção e do cuidado. O homem protege, a mulher cuida. E como é que esse homem protege essa mulher? Como essa mulher tem que se sentir protegida? Tem que se sentir protegida fisicamente, na questão se um homem vier agredir ou numa situação de risco, por exemplo, seja lá que risco for, ele tem que se colocar na frente. Ele tem que proteger essa esposa que ele tem. E também a questão emocional. A mulher ela é extremamente emocional. O homem é mais racional. E algumas pessoas até confundem, né? Acham que o homem, por ser racional e a mulher é emocional, a mulher não tem inteligência. Não é isso. A questão é que a mulher ela age mais com o coração e o homem mais com a força física, mais com o cérebro, né? Na verdade, né? Mais com o cérebro e a mulher mais com o coração. Então são coisas distintas, são diferentes. Então essa mulher, como ela está muito emocionada, eu vou te dar uma bala emocional, prático. A mulher está trabalhando numa empresa, por exemplo, e ela é demitida do quadro de funcionários, ou ela não recebeu a promoção que era prometida a ela, e outra pessoa ficou no lugar dela. Ela está o quê? Emocionalmente abalada. Então, quando ela chega em casa, ela chega completamente emocionalmente abalada. Ela está transtornada. Então, o que o homem tem que fazer? Dar essa proteção emocional para ela. Firmar com ela, não, eu estou aqui, eu estou com você e talvez hoje você não conseguiu, mas você consegue amanhã, você vai ter algo melhor, porque Deus vai te prover algo melhor e vai dando palavras positivas, né, vamos botar assim, né, que levem ela para um emocional melhor. Então ela vai começar a se colocar no lugar. Eu me lembro que uma vez eu estava na minha casa e uma jovem chegou muito abalada, ela estava completamente emocionada. Ela estava muito abalada justamente nessa questão do trabalho, que ela tinha sido demitida de um trabalho, que ela era o braço direito de todo mundo, que ela fazia tudo, né? Era tipo um polvo, né? Abraçava tudo, e ela simplesmente foi demitida. E puseram uma pessoa completamente desqualificada no lugar dela. Então eu parei, conversei com ela, apesar, é claro, de não ser o esposo dela, eu fiz o quê? Eu fiz o papel de dar o quê? Proteção emocional para ela. E ela estava chorando muito. Então eu falei para ela, não, não é bem assim, as coisas funcionam assim, é porque Deus vai abrir uma porta de trabalho melhor para você, e realmente abriu. E eu fui falando, e ela foi se equilibrando. Aí foi para casa mais tranquilo.
Então, o que que é isso? Isso é o emocional da mulher. A mulher ela é extremamente emocional. E também na questão espiritual. A mulher também, nesse caso, por exemplo, se ela é demitida, ela fica emocionada, ela fica muito abalada, a nossa vida espiritual revela muito nosso lado material. Vou te dar um exemplo prático. Quando nós estamos bem empregados, geralmente a nossa vida espiritual está bem. Mas se nós ficamos desempregados, por exemplo, a nossa vida espiritual vai mal. Por quê? Porque a vida material, ela abate diretamente a vida espiritual, de modo geral. Então, o homem ele consegue separar o material do espiritual. A mulher já tem dificuldade. Então, essa questão espiritual, o homem tem que, digamos, buscar por ela. Se a mulher está espiritualmente abalada, o esposo precisa buscar por ela, orar por ela, jejuar por ela. Então, o homem tem essa questão de fazer a proteção espiritual da sua esposa, física, emocional e espiritual. E nessa questão de proteção, também tem a questão do financeiro, né? Ainda tem essa questão, né? Porque o casamento não é algo barato. Muitas pessoas acham que é só se casar e tá tudo bem. Não. O casamento existem situações que custam muito dinheiro. E não é só muito dinheiro de uma vez, né? É um pouco hoje, um pouco amanhã. Então existe também essa questão da proteção do homem, né? O homem tem que manter a sua casa financeiramente, pelo menos de uma forma mais tranquila, né? A mulher em trato com seu esposo. A esposa deve honrar seu marido, respeitando e sendo submissa. A submissão tem o sentido de estar debaixo da mesma missão. Homem e mulher não são concorrentes diante de Deus, nem o devem ser um para com o outro. Hoje, a sociedade tem sempre essa disputa idiota, que a palavra é essa, é uma briga completamente desnecessária, que é a questão de quem faz melhor, o homem ou a mulher. E mais uma vez é uma questão completamente idiota. Por quê? Porque existem situações que o homem vai fazer melhor e a mulher vai fazer melhor. Aí você vai falar, não, mas você está falando uma palavra tão pesada? Sim, é porque verdadeiramente, para ver se abre realmente a cabeça das pessoas. Porque eu vejo pessoas dentro da igreja, por exemplo, brigando, eu faço isso melhor porque eu sou mulher, eu tenho capacidade. Ninguém está falando que você não é. O fato da pessoa querer achar que tem algum mérito por ser homem ou por ser mulher, é porque não entendeu a mensagem bíblica. O homem tem coisas que o homem vai fazer muito bem que a mulher dificilmente vai conseguir fazer, e tem coisas que a mulher vai fazer muito bem que o homem dificilmente conseguirá fazer. Então é uma briga extremamente desnecessária. Então, dentro de casa, pior ainda, o homem e a mulher dentro de casa, o esposo e a esposa, não são concorrentes, não estão brigando, não devem brigar entre si para ver quem é que é melhor. Isso é desnecessário, é extremamente desnecessário. Nós não somos concorrentes de esposo e esposa entre si e nem diante do Senhor. Você, ou seja lá quem for, a pessoa que é casada não deve pensar, não, eu vou mostrar para Deus que eu sou mais espiritual do que o meu marido, eu vou mostrar para Deus que eu sou mais espiritual do que a minha esposa. E isso é extremamente de uma questão assim tão baixa, de um nível tão inferior, que eu não consigo achar nenhuma palavra decente para retratar a questão. Então, essa questão de que o homem e a mulher brigam entre si é completamente desnecessária. Cada um faz o seu melhor do que o outro. Ou seja, o homem faz coisas melhor do que a mulher, e a mulher dificilmente vai conseguir fazer, e tem coisas que a mulher faz que o homem não conseguirá fazer. É simples assim. Aí as pessoas brigam, né? Mas a mulher dirige mais do que o homem. Eu acho que não. Por que que não? Porque o homem tem uma coisa que geralmente a mulher não tem. Noção de espaço. O homem tem muita noção de espaço. Geralmente o homem, quando bate o olho no lugar, ele já sabe o tamanho, já sabe quantos centímetros, quantos metros tem, e às vezes, em determinados casos, até quilômetros. Por quê? Porque nós, homens, temos noção de espaço. E para andar no trânsito, precisa ter noção de espaço. Então a mulher não tem muita noção. E geralmente a mulher também é medrosa. Então, por ela ter medo, então ela não arrisca muito. Então, a questão é, o homem dirige melhor do que a mulher. Mas existem situações
Por exemplo, cozinha. Geralmente a mulher vai sempre cozinhar melhor. E apesar de que os grandes chefes do mundo são homens, mas de modo geral, põe o marido na cozinha para ver. Ele vai fazer aquela comida muito mais ou menos. Imagina a pia de louça que vai ficar. Por quê? Porque não sabe, não tem habilidade. Isso é uma habilidade que a mulher possui naturalmente. Então existem situações, e aí tem essa questão, né, dentro do casamento, inclusive até cristão, né, que um marido quer ser mais espiritual do que a mulher quer ser mais espiritual do que o marido. É extremamente desnecessário. Feliz é aquele cônjuge que fica feliz em ver que o seu cônjuge está fazendo algo que ele não consegue fazer. Por quê? Porque o casamento é exatamente isso, o casamento é para isso. É para aquele que não sabe fazer uma coisa se casar com uma pessoa que sabe fazer. É simples assim. Outras questões sobre o casamento. A morte encerra o casamento. Nos dias do apóstolo Paulo, como também acontece nos nossos, havia casos de viuvez e ele recomendou que se a mulher viúva quisesse se casar novamente, estava livre para isso, desde que se casasse no Senhor. Bom, um cristão jamais deve se casar com uma pessoa não cristã. Por exemplo, você é um jovem, é uma jovem que quer se casar, é bom que se case na casa do Senhor, com uma pessoa cristã, porque senão a tendência de dar errado é enorme. Por que é enorme? Eu vou te dar um exemplo prático. Imagina que você convida o seu cônjuge para ir à igreja. De modo geral, ele vai aceitar vir. Por quê? Porque para a igreja qualquer pessoa vai. É tranquilo, não vai causar nenhum impacto na vida dele. Não vai nada. Ele apenas foi à igreja. Agora imagina, por exemplo, que esse cônjuge, por exemplo, curte uma questão de um baile, por exemplo. Um baile funk, por exemplo. Como você chamou ele ou ela para ir à igreja e ele aceitou, essa pessoa aceitou, agora imagina o contrário, agora você terá que ir num baile funk porque o seu marido está te chamando. E ele vai logo argumentar, mas eu fui na igreja com você, por que você não pode ir no baile comigo? E aí você faz o quê? Então vai ter sempre, isso aqui é só para dar um exemplo, isso é só para dar um exemplo. Imagina que você vai para a igreja, por exemplo, louvar o Senhor, e o seu cônjuge vai para o carnaval, por exemplo. E imagina o que vai acontecer lá no carnaval com ele, ou com ela. Então veja, não casa, viu? Literalmente não casa. Não casa o negócio não encaixa. Então o ideal é que você case com uma pessoa cristã igual a você. Posso casar com um ministério diferente? Por exemplo, eu sou assembleano, eu posso casar com uma pessoa presbiteriana? Eu não vejo problema. Ah, o batista, eu não vejo problema. Agora, vai muito da questão da sua orientação, a orientação que o seu pastor vai te dar. Mas eu, particularmente, eu não tenho nenhum problema com o presbiteriano, com o batista, com o pessoal da televisão. Para mim, todos nós, apesar de termos uma doutrina um pouco diferente uma da outra, mas todos nós confessamos que Jesus é o Senhor, então por mim não há problema. Mas é sempre bom ter uma orientação pastoral. Então veja que existe aqui uma questão muito curiosa, que é claro que é uma situação assim até um pouco, mas quando uma pessoa morre, uma pessoa casada morre, a outra fica livre. Eu vou te dar um exemplo bem prático, assim só para ficar bem claro. Digamos que um cônjuge morreu hoje, um dos cônjuges ficou viúvo hoje. Assim que ele descer a sepultura, ou até antes, morreu, ele já pode se casar de novo. Ah, mas já rápido é. A Bíblia diz que assim que morre, acaba-se a aliança. Então ele está livre para se casar de novo. Por quê? Porque rompeu a aliança. Não é até que a morte separe? A morte separou, então a pessoa pode se casar de novo sem nenhum problema. É claro que existiam aquelas línguas, né? Mas nem esperou o defunto esfriar, já se casou, aí tem, porque cristão fala, isso aí cristão fala mesmo. E de uma certa forma até tem um ar de verdade, em alguns casos até tem um ar de verdade. Mas biblicamente falando, assim que a pessoa parte para a eternidade, a outra pessoa que fica viúva, ela pode imediatamente se casar, não há nenhum problema nisso. Biblicamente falando, ela está livre. Então existe aqui uma questão a questão de estar livre, pode se casar imediatamente assim que a pessoa morreu. Vai ficar meio chato, né? Vai ficar um clima meio pesado, né? Um clima meio morto, né? Mas poder pode. E também não é bom que uma pessoa se case com uma pessoa que não seja cristã. Mas aí, se a pessoa se casou no mundo e se converteu e o outro não, como é que fica? Separa? Não, não precisa separar nesse caso. Uma vez que os dois se casaram, quando estavam no mundo, por exemplo, e uma das partes se converteu a Cristo e a outra não,
não precisa separar, não há necessidade, se a outra pessoa não se importar. Mas se a pessoa falar algo, por exemplo, ou você fica casado comigo ou fica com Jesus. Então o que você faz? Você fica com Jesus e larga o cônjuge para lá. Nesse caso também, ou a questão da religião, do cristianismo, é um outro ponto que a pessoa pode separar. Então, já falei aqui 2 pontos sobre separação. A pessoa pode separar em questões de violência ou em questões de religiões diferentes, porque um não concorda com o outro. Se ele concordar, não precisa separar, mas se ele discordar, aí pode separar. Um outro ponto que a pessoa pode se separar também é a questão de abandono. A pessoa está casada e foi abandonada por outra pessoa. Então, nesse caso, ele também pode se separar. Não há nenhum problema. Mas, mais uma vez, não pode se casar de novo. O divórcio. Em nossos dias, o divórcio ganhou proporções alarmantes, mesmo entre aqueles que se dizem servos de Deus. É preciso lembrar que a quebra da aliança com Deus e com o cônjuge tem um preço muito alto a ser pago, e quem sempre sofre com isso são os filhos. Eu conheço um pastor que é divorciado 3 vezes, ele se casou 3 vezes, então tem 2 divórcios, né? Tem 2 divórcios, 3 casamentos, acho que é isso. Ele casou 3 vezes, pronto, para resumir. Ele é divorciado e todas as vezes que ele separou no divórcio. Não sei a causa, mas pelo que eu vejo, não há nenhum ponto plausível, né? Eu conheço o pastor, mas não tenho um convívio com ele, eu apenas somente conheço. Aí vem aqui a grande questão que te falei lá no início sobre a questão do divórcio, da questão do adultério. Quando se adultera, né, questão de prostituição, pode separar? Não, não pode. O ideal é que haja conserto entre os dois. Aí você vai falar sobre a questão do texto de Mateus 19:9. E é aqui que o caldo engrossa. Quando Jesus falou isso aqui, vou estar isso aqui bem, isso aqui talvez seja o ponto mais importante da lição. Quando Jesus falou que em casos de relações sexuais ilícitas, ou seja, prostituição fora do casamento, a pessoa pode separar, ele estava falando dentro da cultura judaica. Dentro da cultura judaica, quando a pessoa está dentro do noivado, aquilo ali para eles é casamento, até o dia que de fato se casa, eles estão casados. Então o que Jesus estava falando é que na época dessa época de 1 ano, que a pessoa está noiva, ele não pode ter relações sexuais com outra pessoa, porque nesse caso ela pode separar. Ou seja, ela pode separar porque ele ainda não está casado. Eu vou te provar isso na Bíblia. A Bíblia menciona sobre a questão de José, que era pai de Jesus. A Bíblia menciona que José era casado com Maria, mas Maria era virgem. Aí eu te pergunto, você conhece alguma mulher casada que é virgem? Então por que a Bíblia diz que eles eram casados? Porque de fato eles eram noivos. Então para eles, o noivo e casado é a mesma coisa, porque estão se preparando. Então nesse período do noivado, se alguém tiver relação sexual fora desse noivado, outra pessoa pode se separar. Mas depois do casamento propriamente dito ser efetuado, de fato estão casados, o ideal é que faça o quê? Se consertem. Então, quando Jesus estava falando aqui nesse texto, não estava falando do casamento propriamente dito, estava falando dentro da cultura judaica, durante o noivado. É um negócio bem complexo, né? Então, eu vejo que aqui são situações que nós devemos ter muito cuidado sobre a questão do divórcio. O divórcio, ele não é proibido. O divórcio não é proibido. Mas ele não é uma permissão do Senhor. Ele é uma opção, né? Uma válvula de escape. Ela não é uma regra, é uma exceção, né? Melhor isso. O divórcio não é uma regra, ele é uma exceção. Nesses casos, por exemplo, de abandono, no caso de violência, né? Então, nesses casos de abandono, violência, questão da religião diferente, né, que eu falei, nesses casos eles podem separar, mas não devem se casar de novo. Só se pode casar de novo depois que essa pessoa parte para a eternidade. Então, nesse caso aqui do divórcio,
fica uma questão muito pesada, principalmente para quem tem filho. Porque no divórcio, quem vai sofrer de fato não é tanto o homem e a mulher, são os filhos, porque os filhos vão ver a questão deles serem separados. Existia, né, um caso na minha igreja que eu achava assim, uma questão assim, muito interessante, porque infelizmente esse irmão partiu para a eternidade recentemente, mas eu achava muito interessante o caso dele, porque ele se separou da esposa e eu não sei porque, nunca tive coragem de perguntar. Eles se separaram, mas eles eram muito amigos e continuaram amigos até o dia da partida deste irmão. E uma coisa que eu achei muito interessante na vida dele é porque ele se separou, mas ele nunca se casou de novo. Ele nunca mais teve uma outra mulher, ele nunca namorou, nunca nada. Ele ficou solteiro, vamos assim dizer, né? Casado solteiro, né? Até o dia da sua morte. Eu achava isso muito interessante porque para o homem ficar sem mulher é muito difícil. A mulher às vezes até consegue, né? A mulher tem que ter mais tranquilidade, né? Consegue ter mais mobilidade nesse sentido, mas o homem não. O homem ele necessita de uma mulher, de modo geral. Agora, este homem não. Esse irmão ficou conosco 39 anos na nossa congregação, ficou 39 anos. E depois que ele se separou da esposa dele, ele jamais se casou. Jamais teve namorada, jamais ficou noivo. Eu achava isso exemplar da parte dele. Morar juntos, o que é uma questão até muito difícil, né? A desculpa mais usada por quem adota essa prática é que, ao morar junto, o casal vai saber se conseguirá se adaptar ou não à vida a dois no futuro. Desta forma, ambos estariam experimentando a vida de casados, mas sem se casar. Essa questão de morar junto, que as pessoas dizem, né? Casado, amigado com fé, casado é, não é bíblico. Não é bíblico. A lei até entende que é uma relação estável, né? Parece que eles falam que nesse caso, quando consegue comprovar a relação estável, a mulher tem os mesmos direitos, né, que mora junto de uma mulher de verdade, uma mulher que está casada no papel. Mas aqui não é o nosso ponto. O nosso ponto aqui é o seguinte: as pessoas dizem que tem que testar, fazer um test drive, né, igual a gente faz com o carro, né? Chega lá na agência, eu quero comprar tal carro. Ah, faz um test drive. O que que é? A pessoa pega o carro e dá uma volta com o carro para ver se o carro é bom. Isso é o que chamam de test drive, ou seja, ele primeiro vai testar. A mulher, ela não é um carro para fazer um test drive. Então a mulher não tem que se valer desse negócio. Ah, não, eu vou me juntar com ele, com o jovem, para ver como é que fica, para ver se a gente consegue se adaptar no casamento. Não, isso não é para Deus, isso não é com o Senhor. Deus não está nesse negócio. Não está, mas não está mesmo. Por quê? Porque quando a pessoa tem ali a sua conjunção carnal dentro da questão do amigado com fé casador, na verdade está em fornicação, está fornicando, não está diante do Senhor com santidade. Então o casamento já começa a dar errado aí. E uma outra questão que as pessoas dizem, não, que eu preciso ver se a gente vai se adaptar para ver se a gente vai ficar tudo bem. Isso não funciona. Por quê? Porque se isso funcionasse, não teríamos tanto divórcio quando vemos, né? Vemos tantos por aí. Agora imagina, tantas pessoas que não são cristãs, que vão morar junto e que não dão certo. Ué, mas não era para testar? Então são situações completamente desnecessárias. Se você, principalmente você que é uma menina, está de repente apaixonada por um rapazinho, né? E está pensando, talvez até mesmo em sair de casa, e vai morar junto com ele, sai desse negócio. Pensa nesse negócio não. Tira isso da sua cabeça, do seu coração, porque Deus não está nesse negócio. Quantos casais estão se perdendo por conta disso? Me lembro que tinha uma jovem, que inclusive muita amiga minha até, que ela entrou nesse negócio de morar junto com a pessoa e teve filhos, o homem abandonou ela, foi para outro estado, então hoje ela foi, se casou de novo e teve outro filho e tem uma vida assim bem embolada nesse sentido. Então Deus não está nesse negócio, Deus não está nesse negócio. Então quantas vezes as meninas se deixam levar, ah não, vou ficar ali um tempo com ele, depois se não der certo a gente separa. Não, não entra nesse negócio. Você não é desse tipo, você não é para isso. O Senhor te chamou para quê? Para ter uma vida de santidade diante da presença santa do Senhor. Então essa questão de morar junto, que é amigado com fé casado isso não é
coisa do Senhor. Isso não vem da parte de Deus. Portanto, tira isso do seu coração e espera no Senhor. E outra coisa de falar em esperar no Senhor, é bom sempre falar, eu sempre falo, mas é sempre bom repetir. É você que vai escolher a pessoa com quem você vai se casar. Não é Deus que vai escolher um homem para você ou uma mulher para você. Não vai nesse negócio, não. Que muitas vezes acontece a profecia, né? Ah, eis que eu te vejo, você casado com fulano de tal. Para com esse negócio. Isso não é da parte do Senhor. Deus não está nesse negócio. Deus não fica por aí casando um e casando o outro. Quem escolhe somos nós. É você quem escolhe com quem você vai se casar. Então não entra nessa questão de profecia. Ah, não, mas é que houve uma profecia lá na igreja. Para com esse negócio. Deus não está nesse negócio. Quem escolhe é você. Por que quem escolhe é você? Porque se der errado, a culpa é sua. A responsabilidade é sua, e não do Senhor. A bigamia, a poligamia e o concubinato. A bigamia é o ato de ter um novo matrimônio sem que o anterior tenha se encerrado legalmente. Ou seja, a pessoa é casada 2 vezes. Isso é a questão da bigamia. Em outros casos, é da pessoa que tem 2 sogras, né? Então veja que ele tem um casamento, que ele não acabou com esse casamento e já se casou com uma outra pessoa. Então ele é uma pessoa que está vivendo uma vida de bigamia. A poligamia é quando uma pessoa tem mais de um cônjuge ao mesmo tempo. Ou seja, é um Salomão, né? Tinha lá 300 esposas e 700 concubinas, né? Agora imagina, 1000 sogras, né, direto, 300 sogras direto. Eu acho que não é um bom negócio nesse negócio de poligamia, bigamia, não é de Deus não. Mais de uma sogra, ter uma sogra já deve ser difícil, né? Imagina mais, né? Se bem que há quem diga que tem sogra que é legal, né? Que a sogra é gente boa, né? Mas não é, não é a regra. Geralmente, as sogras costumam pegar nos pés das pessoas, principalmente das noras, né? Não pega tanto no genro, né? Pega mais no pé da nora. Então, esse negócio de bigamia e poligamia, Deus não está nesse negócio. O concubinato, nos tempos bíblicos, se concretizava quando mulheres eram compradas, raptadas ou mesmo quando se tornavam prisioneiras de guerra e eram obrigadas a se tornar esposas de um homem já casado. Então, nessa questão do concubinato, a mulher era obrigada a ser esposa de um homem que já era casado. Em alguns casos, até ela era comprada igual a mercadoria, né? Ela era vendida igual a mercadoria. A pessoa, eu quero aquela ali, eu te pago tanto. Ela literalmente é uma mercadoria, porque a partir daquele momento, aquele homem era de fato dono daquela mulher. Igual você não é dono do seu celular? Então, era exatamente isso que acontecia com as mulheres. Ou seja, as mulheres eram tidas como mercadorias, ou nesse caso, prisioneiras de guerra. Então, elas eram obrigadas a se casar com um homem já casado. Portanto, tanto a bigamia, a poligamia e o concubinato não é coisa da parte do Senhor. Conclusão. O cristianismo ensina, segundo a Bíblia, que o casamento é monogâmico entre um homem e uma mulher que estejam livres e desejam se casar. Então, o casamento ele precisa ser livre. A pessoa precisa querer casar com você e você querer casar com ela. E uma outra questão também, que eu já falei até, ele precisa ser entre um homem e uma mulher e monogâmico, ou seja, um homem para uma mulher. O que passa disso é procedência maligna. Hora da revisão. Número 1. O casamento pode ser definido como a união entre um homem e uma mulher que decidem formar uma família apoiando-se mutuamente e demonstrando amor e respeito um para com o outro por meio de um acordo perante Deus e a sociedade. Número 2. Deus espera que o homem e a mulher sejam fiéis um ao outro e cuidem um do outro com amor e respeito. Número 3. O profeta Malaquias. Número 4. O princípio do amor na honra e o princípio do amor, da honra e da proteção. Número 5. O casamento é uma aliança com o eterno que só termina quando um dos cônjuges falece. E você já pensou na resposta? Deus não une pessoas? Deus une propósitos? Não. De maneira nenhuma. Porque, como eu falei, Deus não vai arrumar uma pessoa para você se casar. E se isso fosse verdade, qual o propósito, por exemplo, que Deus tem, eu teria, de fazer com que Acabe se casasse com Jezabel? Uma mulher que não tinha nada do Senhor. Qual o propósito?
Deus, ele, na verdade, ele não necessariamente une, como eu falei, somos nós quem escolhemos. O que Deus pode fazer é aprovar ou não. Mas independente da questão de se Deus aprova ou não, independente também a opção é nossa. Deus pode até aprovar um casamento específico, mas se as pessoas não quiserem se casar, e aí? A escolha é de cada um. Então, muitas vezes as pessoas falam, Deus não usa pessoas, Deus não une pessoas, une propósito. Não, Deus não une propósitos de maneira nenhuma. Pessoas talvez ele une, mas propósito não, porque não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque se Deus une propósitos, qual o propósito que Deus tem de se casar uma pessoa ímpia com outra pessoa ímpia? Qual o propósito? Impiedade? Portanto, não. Não entra nesse negócio de que, não, que Deus não une pessoas, Deus une propósito. Então, como eu tenho o mesmo propósito que você, então nós vamos nos casar. Para com esse negócio. Para com esse negócio, Deus não está nesse negócio não. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E se você tem realmente um desejo de se casar no Senhor, eu vou te dar uma receita. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, seja uma pessoa exemplar, seja uma pessoa trabalhadora, um homem trabalhador, seja uma pessoa que as pessoas veem em você uma pessoa de verdade, uma pessoa de caráter, porque à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão observando você e vão começar a se interessar por você, justamente não porque você é uma pessoa bonita, porque a Bíblia diz, lá em Provérbios, que enganosa é a graça, ou seja, a graça aqui na questão da beleza, né? Hoje uma pessoa é bonita, amanhã ela está feia. Então, o que devemos procurar é uma pessoa de caráter. Provérbios 18:22 fala que aquele que encontra uma esposa acha uma coisa boa. Então, o homem ele tem sempre essa questão de vou procurar uma esposa. A questão de procurar eu discordo um pouco e eu vou te explicar por quê. Porque a mulher é igual borboletas. Você não precisa pegar uma rede e sair por aí caçando uma borboleta. Não, não. É só você plantar um jardim que ela aparece. Então você cria um ambiente, no caso o jardim é um ambiente para a borboleta. Então se você plantar um jardim, a borboleta aparece. A mulher da mesma forma, se você for um homem de valor, primeira coisa, você precisa ser um homem de valor. O que é um homem de valor? É um homem que trabalha, um homem que sabe onde quer chegar, é um homem decidido, é um homem que tem a santidade do Senhor em primeiro lugar, a sua prioridade é ser santo, uma pessoa do Senhor. Então o que você vai atrair? Você vai ser o jardim de uma mulher, né? Você vai ser o ambiente de uma mulher de valor, de uma mulher santa, de uma mulher que realmente tem um desejo de se casar com um homem sério, com um homem de valor. Agora, se um homem anda de qualquer maneira, não se veste bem, se vestir bem que eu digo decentemente, né? Anda de qualquer forma, preguiçoso e entre outros defeitos, o que ele vai atrair é o quê? Mulher interesseira, mulher sem valor. Então a questão é, seja um homem de valor, um homem de caráter, lute pelos seus sonhos, procure, batalhe sempre para ter aquilo que você deseja, seja uma pessoa de fibra. Então você verá que as meninas, né, vão começar a olhar para você diferente. Olha, este rapazinho aqui, eu estou interessado nele. Por quê? Porque ele é um homem assim, assim, assim. Aí a outra vai falar assim, amiga, concordo com você, realmente, eu já tinha reparado, realmente ele é assim. Então, se a mulher falou com a amiga e a amiga já te aprovou, então já é meio caminho andado. Então você vê que muitas vezes, e tem uma outra coisa também, você precisa ter opinião. Você tem que ser um homem de opinião. Vou te dar um exemplo. Uma moça chega para você e fala alguma coisa do tipo que ela gosta. Eu gosto, sei lá, eu gosto de vestido, por exemplo. Aí você fala assim, eu também gosto de moça de vestido. Se é uma coisa que você não gosta, seja firme. Fala, não, eu não gosto de moças com vestido, não, eu prefiro saia. Seja firme. Por quê? Porque na verdade o que a mulher está fazendo é te testando, para ver se você é uma pessoa firme. Então quando você pega esses pontos e começa, e aqui não é uma questão de fazer joguinho como o mundo faz, não. Isso aí você precisa ter isso na tua essência. Você precisa ser assim. Quando uma pessoa fala a verdade. Eu me lembro que uma vez eu estava num lugar, eu estava numa ótica, uma grande amiga minha virou para mim e disse assim,
O que você acha dessa armação? Ficou bem em mim? Eu virei para ela e fui taxativo. Não, essa armação não ficou bem com você não. Algumas pessoas podem ter falado que sim, mas eu fui firme, eu falei, porque é verdade. Então, isso te dá uma questão de opinião quando as pessoas observam você e vê que você é uma pessoa firme, que verdadeiramente fala a sua opinião, você não é o que o povo chama aí fora, né? A Maria vai com as outras. Então, você já começa ali a ser uma pessoa diferenciada, um homem diferenciado. E aqui eu não estou falando aqui para você fazer joguinho, também não é conselho amoroso, né? Se falando assim, em questões amorosas, para arrumar uma pessoa para se casar, eu posso te falar uma questão que eu acho muito interessante. Isso eu acho muito interessante mesmo. Que funciona. Duas perguntas que você precisa fazer com a pessoa que você está namorando, você precisa já estar namorando com essa pessoa. É o seguinte: uma coisa você precisa, é você quem responde, que é o quê? Eu estou namorando com essa pessoa, no caso um garoto, estou namorando com esse rapaz. Eu queria ter um filho com as mesmas qualidades que ele tem? Se a resposta for não, é porque essa pessoa não é boa para você. E se for um homem, eu quero estar namorando uma menina, eu quero ter uma filha com as mesmas qualidades que essa menina tem, essa minha namorada tem. Se a resposta também for não, então também não é bom que você continue. Isso aqui é um parâmetro interessante. Um outro ponto muito interessante também é o seguinte: essa você precisa fazer para essa pessoa, mas você precisa já estar namorando. Você pergunta assim para ela, para essa pessoa: se você estiver num grande rio, pegar aí o rio Amazonas, maior rio do mundo. Se você estiver no rio Amazonas, e estiver se afogando eu e a sua mãe, e no seu barco você só pode colocar uma pessoa, qual das duas você salva? Se ele for firme e falar que ele salvaria você, é porque ele está pronto para se casar. Se ele falar que é a mãe dele, então é porque ele ainda não está preparado. Eu pego a mãe como referência, é porque a mãe, na figura humana, na questão humana, é a pessoa mais importante das nossas vidas. Mas se for o caso, de repente é o pai dele, então você, em vez de colocar a questão de ser o pai, a mãe se afogando, põe o pai. Se for o avô, que ele é muito colado com o avô, então é o avô. Então, quando você faz essa pergunta e ele te responde, então você já sabe ali se essa pessoa está pronta ou não para se casar. Por que eu te falo isso? Porque o casamento é uma questão muito séria. O casamento não é um conto de fadas. Há quem diga, e eu acho muito interessante a colocação, que diz o seguinte: se o namoro é um sonho, se namorar é um sonho, casar é o despertador. Então você só conhecerá o seu namorado ou a sua namorada no casamento. Porque enquanto você está namorando, um chega pro outro bonitinho, cheirosinho, arrumadinho. Imagina o casamento. Casamento não vai ser assim não, hein? Abre o olho, hein? Então que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical. Até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!